Olá, eu sou a Viviane, você está no canal da Farma Contábil no YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda. No Descomplica Farma de hoje, a gente vai descomplicar um pouquinho a qualificação dos profissionais de farmácia. Para descomplicar a qualificação das farmácias, nós convidamos uma especialista no assunto, que é a consultora e mentora, especialista em varejo, Silvia Osso, uma queridíssima. Silvia, muito obrigada por participar aqui do Descomplica Farma com a gente. Olá, Vivi, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue descomplicar, né? Silvia, a gente tem no setor, né, cargos de gerência, farmacêutico, atendente de balcão, caixa, estoquista. Eu estou aqui, né, pensando assim, ó, cada função deve ter uma forma específica de desenvolver aquela mão de obra, de qualificar aquela mão de obra. Então, o que eu quero te propor é a gente falar um pouquinho de como que a gente vai qualificar, treinar, capacitar esses principais cargos de uma drogaria. Vamos começar pelo gerente. Na sua visão, como que a gente qualifica o gerente para que ele entregue o melhor resultado? Olha, normalmente o gerente é uma função quase que de carreira. Geralmente ele começou numa função mais básica, ou como balconista, ou como subgerente, ou até como farmacêutico, e se transformou num gerente. Então, uma das capacitações básicas que ele precisa é a parte técnica de conhecer a estrutura da farmácia dele. Quais são os graus hierárquicos que tem, balconista, caixa, etc. e tal, e o que cada um faz. Porque para que ele converse mais tranquilamente com sua equipe, ele precisa ter conhecimentos técnicos sobre isso. Não tão detalhados, mas ele precisa ter. Porque nesse momento, quando ele precisa fazer alguma correção, alguma orientação, ele sabe dizer por que não está conforme e como se transformar em conforme. Então, uma parte técnica de operação e de procedimentos é muito importante. E uma outra parte, que é mais importante, é o aspecto dele trabalhar a sua conduta como líder. Nesses últimos 2 anos, mudou muito a postura do líder. E ele acaba tendo que liderar como um modelo. Se ele pede que todo mundo seja simpático, gentil e atencioso, ele tem que ser o primeiro momento, primeiro modelo e assim por diante. Então, essa capacitação de comportamento, de atitude na liderança é tão importante quanto a parte técnica. E essas duas coisas precisam ser desenvolvidas naturalmente. As técnicas, muitas vezes, ele até acaba encontrando a capacitação via internet, via cursos que oferecem, etc. e tal. Mas a comportamental exige que ele tenha um tanto de atitude, de vontade de todo dia ser uma pessoa melhor e aprendendo com a sua equipe, com a sua postura, para que ele se melhore. Então, acho que essas duas coisas são importantes quando a gente foca em pensar no treinamento gerencial. Quando a gente fala de grande rede, né, pode ser que a grande rede consiga, por exemplo, realizar um treinamento em company, juntar todos os gerentes e promover isso, né? Fica um pouquinho, assim, não vou dizer difícil nem complicado, mas assim, numa farmácia pequena, por exemplo, né? Você tem aí, eu conheço empresário que tem 1, 2, 3 lojas, ele precisa ter 3 gerentes, né? Então, como é que ele vai qualificar esse gerente dele com essas habilidades, competências que você mencionou? Olha, existem muitas coisas que estão disponíveis até pela própria indústria para que ele possa, de repente, passar um vídeo e fazer algum comentário. Existem algumas oportunidades onde existem até alguns cursos que ele pode disponibilizar para o seu profissional fazer esse tipo de coisa. Existem algumas que são leituras que ele pode estar disponibilizando com o pessoal e fazendo o bate-papo. Você ter uma ideia, olha, eu te conheço há algum tempo, vamos voltar um pouco atrás. Alguns anos atrás, eu escrevi um livro que chama Programa Prático de Recursos Humanos para a Farmácia. Nesse livro, ele começa ensinando o que é visão, missão e valores, como é que você recruta um funcionário, como você treina um funcionário só de cada função, quanto tempo você gasta naquilo e como você faz. Então, não é que eu estou fazendo aqui uma propaganda total. Não, mas é uma dica. Mas olha, essa é dica uma legal, dica essa que do livro. pode facilitar o pessoal
a fazer esse trabalho, porque alguns anos atrás vivemos uma crise de mão de obra, tá? E a forma como a gente conseguiu ensinar os menores a trabalhar não era contratando ninguém, porque era muito caro, e hoje está mais difícil ainda, porque às vezes até não é o presencial, a gente tem que trabalhar o online e tudo mais. Então, esse livro é quase que um manual didático da coisa, ensinando como é que a gente faz uma sequência, até desde a seleção, qual é a atribuição de cada um, tem um modelo de atribuição gerencial e assim por diante. Então, quando o proprietário ou quando o gerente tem que treinar poucas pessoas, o bate-papo é o mais interessante. É melhor, tipo, 10, 15 minutos por dia, durante uma semana, 10 dias, do que fazer aquele sermão da montanha que a pessoa não está preparada e nem quer. Ou achar um videozinho que ele gostou na internet, que vocês disponibilizam, que outros colegas disponibilizam, passar o videozinho e fazer um bate-papo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E ir reconduzindo, reorientando. Inclusive, assim, aqui no canal da Farmacontábil tem muito conteúdo, a gente está sempre aí buscando trazer especialistas que possam justamente ajudar nessa qualificação. Agora, Silvia, a gente vê muito, né, pelo menos eu vejo muito curso voltado para farmacêutico, né, quer dizer, o farmacêutico está sempre ali em busca, né, dessa qualificação. E que você destaca como importante no desenvolvimento da carreira, né, da mão de obra do farmacêutico dentro da drogaria? Por que tem tanto curso voltado para farmacêutico? Infelizmente, no currículo da universidade não existe nada do espectro de varejo farmacêutico. Nem de gestão, né, Silvia? Farmacêutico não tem no currículo nem gestão e nem a parte comercial. Então, o que acontece? Ele entra na farmácia com aspectos técnicos, ele gosta daquilo, ele quer se desenvolver como um profissional de gestão e ele precisa procurar. E nos últimos anos, em função de tanta procura, de tanta demanda, toda a indústria conseguiu fazer esse tipo de coisa, várias empresas conseguiram disponibilizar, porque acaba sendo indispensável para ele. Muitas vezes ele sente necessidade da parte comercial. Volta um pouquinho lá no início da pandemia, o ano passado. Ele fazia uma parte técnica extremamente competente, fazia uma parte de gestão extremamente competente, mas o que acontece? Faltava um pouco o seguinte, e agora? O aspecto de como vamos tratar este cliente que vem à farmácia apavorado com a pandemia. Aonde eu vou buscar? Então, todos escreviam para todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço com esse tipo de coisa? Depois entramos com a parte de vacinação, com a parte de aplicação de testes. Para tudo isso existe um protocolo técnico, e que apesar dele ter sido qualificado como universitário, ele não tem esses protocolos. Então, nesses últimos anos, nós fomos vendo que toda a área que está feita ao varejo farmacêutico foi cada vez mais ajustando e ajudando com protocolos técnicos e até comportamentais o farmacêutico para essa qualificação. E até quando ele se torna, por exemplo, um gerente farmacêutico, né? Muitas vezes é aquela história, se ele é gerente farmacêutico de uma farmácia pequena, ele não sabe nem uma composição de preço, para colocar preço no shampoo, no condicionador. Ele precisou de alguma pessoa, de algum curso técnico, para que ele pudesse aprender esse tipo de coisa. Então, foi quase que indispensável. As grandes redes fizeram vários cursos e vários protocolos internos para o seu pessoal. Os associativismos criaram algumas coisas também para suprir esse tipo de coisa. E, por outro lado, vocês, e muitas vezes a Farmacontábil, e algumas associações, e a própria indústria farmacêutica tentou gerar conteúdos para que eles pudessem, a tempo e hora, consultar e poder se qualificar. Tá? É uma série de coisas que vem acontecendo e que, todo momento, nós estamos precisando criar mais uma informação.
Inclusive, a procura por cursos de vacinação, né, capacitação do farmacêutico para vacinação subiu muito. E você falou uma coisa interessante, né, que é uma tendência que já vem de alguns anos, que é a função de farmacêutico gerente. E hoje, com a chegada no mercado das farmácias de modelo popular, digamos assim, né? Tem algumas que tem aquele modelo de negócio bastante enxuto. A gente tem o atendente de balcão, que também é operador de caixa. Por exemplo, eu costumo ter uma farmácia na minha cidade, em que eu vou ao balcão, eu compro o medicamento e eu pago o medicamento para o próprio balconista, né? E aí eu te pergunto, nessa tendência de que você tem aí um atendente de balcão, que também é um operador de caixa, como fica a qualificação profissional desse profissional? Na prática, o que é feito, que não é tão técnico, é o seguinte: o gerente da loja ou o profissional que é gestor da loja, ele procura qual é o seu melhor funcionário. Pega um novato, bota do lado dele e diz: agora você vai ser padrinho, faz de conta da Silvia. E eu fico ali na cola dele aprendendo. E eles próprios organizam um procedimento para me treinar. Então, primeiro eu vou te ensinar como é que você sorri, atende o que você fala, depois onde você procura o remédio, depois o que você faz. E, por último, eles vão para o aspecto de caixa, porque eles acham que a parte do caixa é mais difícil. E se eu não aprender a primeira parte, não adianta nem ensinar o caixa. Na verdade, o gestor ou o gerente que cuida de uma farmácia menor, o interessante é que ele fizesse um roteirinho, porque, na verdade, quem está treinando sempre será um colega, principalmente nas farmácias independentes. Eu não vejo nada muito ruim nisso, porque normalmente os profissionais são capazes, mas o que é importante é que exista um roteiro, porque senão cada um faz como quer e ensina só aquilo que gosta e o que acha que. Portanto, se o gestor fizer um roteirinho e der para o profissional que está me treinando a sequência que ele deve seguir, com certeza a qualificação será um tanto melhor. Tá? Isso é o que acontece na prática. E tem uma questão que, se eu sou uma profissional já antiga, eu posso ter alguns vícios e acabar passando esses vícios para o funcionário. Mas, Silvia, o atendente de balcão hoje, assim, que habilidades e qualidades você acha que ele precisa ter? Olha, a gente tem visto, assim, eu sempre trabalhei durante muitos anos na Drogasil e coloquei esse tipo de situação ou de protocolo funcionando, tá? Que era o seguinte: é muito melhor quando você contrata um funcionário jovem, novo, que ele não tenha vícios e que você os treine. Isso é uma verdade há mais de 40 anos na Drogasil, na Droga Raia, etc. e tal, e a gente vê que existe uma formação. O garoto entra lá como repositor e um dia ele e a gente tem hoje vários supervisores de loja que fizeram um programa de formação. A mesma coisa pode ser feita para a farmácia independente. O que interessa é que ele, normalmente, se pegar uma pessoa com nenhum vício e treinar, ele vai fazer com que a pessoa seja o modelo que a loja espera dele. E, com certeza, terá uma qualificação muito melhor. Então, daí o cuidado de escolher o melhor balconista que eu tenho, mas que tenha menos vícios para poder orientar um novato. Porque aquele funcionário que foi selecionado no mercado e que já vem com o conhecimento, ele dificilmente deixa de lado os vícios. Ele se adapta à cultura da farmácia, mas ele nunca perde os vícios que ele tinha. E aí o que precisa é que o gestor esteja acompanhando para fazer uma espécie de um feedback. Cada 2, 3 meses eu sento com esse novato e oriento. Na verdade, esse feedback deveria ser feito para toda a equipe de funcionários dentro da farmácia, pelo menos a cada 3, 4 meses, como se fosse um reajuste de conduta. Ok, parabéns, você está fazendo isso muito bem, começa pelos parabéns e depois reajusta alguma coisa que não está legal. É um feedback, né, Silvia? É o que a gente chama de feedback, né? Feedback, né? Então, se faz isso, a gente tem resultados muito melhores, porque até aqueles que talvez vieram de fora com alguns vícios vão se acertando, porque estão vendo que eu estou acompanhando o profissional.
É só de chamar atenção para uma questão. A gente está conversando aqui com a Silvia sobre acúmulo de funções, farmacêutico gerente. A gente falou do atendente, que também é operador de caixa. Isso é permitido se a farmácia pagar o que se chama quebra de caixa ao balconista, que também exerce a função de caixa. Mas se você tiver alguma dúvida, se você pode atribuir mais essa função ao seu atendente, é só entrar em contato com a Farmacontábil, que os contadores especializados vão poder esclarecer a sua dúvida. Mas, a princípio, é permitido sim, desde que se pague a quebra de caixa. Silvia, a gente já vai começar a seguir para o encerramento do programa. E para o estoquista e para as demais funções na farmácia, você destaca alguma coisa? Assim, o que você... para a gente fechar aqui essa nossa conversa. Olha, o profissional do estoque, ou muitas vezes até o balconista que auxilia o comprador, o importante é ele entender o seguinte: o estoque é o coração da farmácia. Ele, na verdade, é a pessoa mais importante que a farmácia tem. E ele deve ser orientado de que ele é a pessoa mais importante. Porque se faltar um medicamento, o cliente vai para a farmácia vizinha e corre o risco de perder o cliente daquela farmácia. Muitas vezes a gente não valoriza a profissão do estoquista como deveria, mostrando que ele é o dono do coração. Se o coração bater bem, tudo funciona. Então, esse aspecto associado ao desenvolvimento de trabalhar bem um software de gestão, de acompanhar todas as tendências de mercado, de cuidar da sazonalidade, são de extrema importância, porque desta forma ele vai auxiliar a equipe inteira a ter um resultado bastante interessante e positivo. E você tinha comentado uma coisa muito interessante comigo numa conversa que a gente teve previamente, sobre o que, assim, você disse assim, Viviane, hoje a gente tem que qualificar, mas a gente também tem que acolher. Eu queria encerrar o programa com essa sua mensagem. Tá, Vivi, o que eu penso é o seguinte: estes anos e os próximos serão fundamentais para a gente qualificar a gente. Não se terá no mercado, já não se tem no mercado, gente qualificada para ajudar no nosso varejo farma. Então, esse papel passa a ser do gestor, passa a ser dos proprietários de farmácia, passa a ser do gerente, de entender o seguinte: vamos treinar em 2021, 22, 23 para ter profissionais melhores. Os que eu acolho e os que eu tenho dentro da farmácia como reciclagem. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o mundo mudou e que além da gente acolher muito bem o cliente, a gente precisa acolher o nosso profissional. Na verdade, hoje em dia, eles são tão heróis quanto o pessoal que está na linha de frente lá nos hospitais. Eles acolhem o cliente que vai à farmácia cheio de medos para comprar um remédio. Muitas vezes já passou pelo hospital, vem com uma lista de remédio que ele está comprando de medicamento para Covid, ele acolhe aquela pessoa, ele diz a ela: tome o remédio na hora certa, você vai se curar, daqui a alguns dias você vai voltar aqui e eu tenho certeza que você está bem. Agora, o gestor, o farmacêutico responsável, etc. e tal, tem que fazer a mesma coisa com a sua equipe dentro da farmácia. É acolher esse pessoal de linha de frente que está dentro da farmácia fazendo um trabalho heróico ali o tempo inteiro e dizer: gente, obrigado, sem vocês a gente não estaria fazendo coisa nenhuma, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com os clientes, e olhar para a sua equipe, verificar as dores daqueles que estão ali na linha de frente, que muitas vezes chegam, dizem bom dia, botam seu uniforme e vão atender, e estão com uma pessoa da família doente, estão com um monte de preocupações. Então, a gestão, o farmacêutico, os proprietários devem estar sempre com este olhar de acolher, em primeiro lugar, os seus profissionais, porque se eles forem bem acolhidos e bem tratados, com certeza isso se reverte também a favor do cliente. Isso, Vivi, vale para este ano muito, no segundo semestre mais ainda, e para o ano que vem, mais ainda, porque a pandemia pode suavizar, a vacina pode melhorar, mas o público e as pessoas, a população, ainda vai ter muitas dores que elas precisam trocar. E muitos vão trocar essas dores na farmácia, é o que a gente tem vivido hoje em dia.
Silvia, que conteúdo maravilhoso que você compartilhou agora aqui no canal da Farma Contábil. Eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, por esse recado maravilhoso sobre acolhimento que você acabou de dar. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, Vivi. Adorei estar com você. Quando precisar, me chama. Com certeza. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse nosso papo incrível com a Silvia Osso, consultora e mentora especialista em varejo. Deixe o seu like, comente, compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos e não vá embora antes de se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!